Olá, turma! Então, hoje nós vamos estar falando sobre a disciplina História do Cristianismo no Brasil. Falamos anteriormente nas aulas que tivemos sobre a história do cristianismo no geral, desde o cristianismo primitivo até, enfim, passando ali pela patrística, pela Idade Média, chegando a Reforma Protestante, que deu impulso, também fez parte de vários outros aspectos para dar impulso à modernidade, né, e ao cristianismo que sucedeu a partir daí. Não dá para a gente falar sobre a história do cristianismo no Brasil sem entender que o cristianismo no Brasil chegou, obviamente, através da Europa, através, mais especificamente, de Portugal. Se formos olhar aqui no mapa, veremos que Portugal está bem na pontinha aí da Europa. Né? Então, isso facilitou muito para as grandes navegações, que era algo que todos os países europeus, as maiores potências, vamos dizer assim, da época, né, já num período entrando numa transição para a modernidade, estavam querendo fazer. Eram as grandes navegações, eram descobertas de novos continentes, descobertas de novos povos, mesmo que eles se achassem, isso sempre foi a questão do eurocentrismo, eles se achassem mais inteligentes, mais especiais, vamos dizer assim, né? E eles iriam encontrar novos povos, até para fazer comércio, conseguir especiarias, enfim, aquela velha questão de tentar achar o caminho para as Índias, né, pela questão das especiarias. Até então que nós sabemos que Portugal descobriu o Brasil, chegou ao Brasil. Né? Então a gente vê a distância aí nesse mapa entre Portugal e Brasil. Portugal na pontinha e Brasil mais para cá. Né? Eles nas grandes navegações a gente vê Pedro Álvares Cabral chegando aqui ao Brasil. E junto com a cultura portuguesa, obviamente, chega a religião. Estamos numa época, 1500, já aí no comecinho do século XVI, que já vai começar a dar voz ao que viria a ser a reforma protestante. Então a gente já vê uma igreja católica um pouco balançada no sentido do que ela significava na Idade Média, nós falamos sobre isso, mas ainda com uma potência muito grande no sentido de tradição. Então todos os reinos europeus ainda tinham muito como tradição a sua religião, né? A religião cristã, a religião católica, e eles levavam isso para os locais que eles colonizavam. Nessa época, a gente vê a África sendo colonizada, outros locais sendo colonizados, inclusive a América aqui. Né? E o Brasil vai ser colonizado pelos portugueses, chegando com a cultura, chegando com a religião. E uma forma, então, de trazer de desculturizar, né, os índios que aqui já habitavam, seria impondo a religião que os portugueses professavam. Né? Então, o cristianismo chegou ao Brasil no descobrimento territorial por parte dos portugueses em 1500 com o catolicismo. Já falei isso para vocês. Uma das primeiras ações de Pedro Álvares Cabral foi organizar uma missa em nosso território e a partir daí acabou por fixar profundas raízes cristãs em nossa sociedade, as quais perduram até os dias atuais. Nós vamos ver que o Brasil vai virar então uma questão de misturas religiosas. Por quê? Porque vão ter as religiões indígenas, as religiões africanas, com os escravos que vão chegar, né, vindos com os próprios navios portugueses, enfim. A gente vai ver que vão acontecer as matrizes religiosas brasileiras mesmo, né? Religiões que vão ser propriamente brasileiras, com misturas de credos, com misturas de mitos e ritos, enfim. Mas inicialmente chegou aqui um catolicismo, o catolicismo professado na Europa, o catolicismo da corte portuguesa, que deu de cara com as religiões, as várias religiões naturalistas, enfim, animistas dos indígenas. E aí, uma forma de impor a cultura europeia era a partir dessa religião. Então, os jesuítas, essa companhia de Jesus que a gente viu que foi criada
depois da reforma, como um movimento contra a reforma, né? Um movimento de contra-reforma por Inácio de Loyola, com vários objetivos, mas entre eles trazer novamente aquele ardor de missão católica, recuperar os países que tinham sido tomados pelos protestantes e nos novos locais descobertos trazer a religião católica, ensinar a religião católica. Na Europa matava-se protestantes, né? A Contra-Reforma matava protestantes, mas nos novos países ela ensinava a religião católica. Então, os jesuítas, essa companhia de Jesus, foram enviados para o Brasil para fazer trabalho missionário. Então, eles educavam os indígenas na cultura portuguesa católica, né, catequizavam os índios através de teatro, música. Por quê? Porque ainda não sabiam o português, né, ainda não sabiam a língua. Eles foram ensinando a língua também, mas inicialmente ensinavam através de teatro, música, enfim. Lá em Porto Seguro, é interessante que há um local, né, que mostra uma das primeiras escolas dos jesuítas ali para os indígenas, né, que eles juntavam os indígenas e faziam tudo o que tinham que fazer ali, mostrando através exatamente dessas artes a cultura europeia e a religião, para que os indígenas se convertessem a esse novo Deus que eles estavam apresentando. Assim, os indígenas passam então por um processo de desculturação pela religião e por diversos outros aspectos, né? Mas a religião foi muito importante. Durante o período de colonização, ordens e congregações religiosas assumem os serviços nas paróquias e dioceses e a educação nos colégios, a evangelização dos indígenas e se inserem em definitivo na vida do país. Então, assim, o Brasil ainda, né, não tinha a forma que tem hoje, obviamente. Nós sabemos que na história do Brasil, né, houve vários períodos, enfim, de capitanias, de reinado, etc. Só que em todo esse processo de colonização, a Igreja Católica fez parte. Os jesuítas fizeram parte, as congregações religiosas fizeram parte, capelas fizeram parte. Por quê? Porque isso era um processo de educação e para trazer essa cultura para os indígenas, né? Essa cultura para o povo, não só para os indígenas, mas para os africanos que estariam vindo também como escravos para trabalhar no Brasil. Só que a gente tem uma questão. Na Europa, em 1517, vivemos a reforma religiosa, a grande reforma religiosa, ou a reforma protestante, com Martinho Lutero. Então, não tem como a gente dizer que o que viveu na Europa não respingou aqui no Brasil, não respingou na América como um todo, porque a partir da Inglaterra vai respingar nos Estados Unidos, mas a partir da Europa como um todo vai respingar também no Brasil. Obviamente, o Brasil, nessa época, era um país católico, mas os protestantes não deixaram de ter uma participação também na difusão dos seus aspectos religiosos, né, da sua doutrina religiosa. Então, algumas décadas após as iniciativas de Martinho Lutero, os ideais religiosos reformadores aportaram nesse lado esquecido do mundo. Os dois primeiros contatos brasileiros, né, dos brasileiros, ainda que mais português do que brasileiro, vieram no velho modelo de invasão e domínio. Nós vamos ver que os holandeses e franceses chegaram aqui invadindo as terras que já eram, de uma forma ou de outra, dos portugueses, porque eles tinham aportado aqui e tomado posse, colonizado essa terra, mas eles invadiram e, juntamente com a sua invasão, com ideais econômicos, com motivos econômicos, motivos de crescimento, eles trouxeram a religião, que estava em voga. E a religião que estava em voga era o protestantismo na sua terra, né? Então, nós vamos ver que no Brasil, 3 protestantismos fizeram parte da criação dessa matriz religiosa brasileira, fora a católica que nós já vimos que foi a que fundou o cristianismo no Brasil, né? Então, o primeiro é um protestantismo de invasão, nós vamos ver depois o protestantismo de missão e o protestantismo de migração.
Na verdade, de missão vai ser por último. Então, protestantismo de invasão, protestantismo de imigração e protestantismo de missão. O protestantismo de invasão vai ser caracterizado por esses dois povos, os franceses e os holandeses, que foram os primeiros protestantes a chegarem e a afincarem uma bandeira aqui, por mais que depois tenham sido expulsos. Então, como que foi o dos franceses? Eles invadiram e ocuparam o Rio de Janeiro entre 1555 e 1560. Em 1557 foi o primeiro culto realizado mesmo assim, tipo, fincando uma bandeira do protestantismo no Brasil. Eles estabeleceram no Rio de Janeiro o que foi chamado de França Antártica, né, querendo tomar aquilo que os portugueses já tinham tomado. Eles foram liderados por Ville-Gagnon, que geralmente chama só o número dele, o nome final, perdão, Ville-Gagnon. Eles aportaram na Baía de Guanabara e o astuto invasor, né, esse Ville-Gagnon, ele solicitou a João Calvino, né, o reformador de Genebra, que enviasse ao Brasil cristãos protestantes com habilidades para o trabalho, para o pastoreio, enfim, que pudessem doutrinar, né, instruir tanto os franceses que tinham chegado, né, quanto os indígenas que ali estavam. Então era uma forma de domínio. A gente vai doutriná-los no protestantismo e não no catolicismo, e não nem mesmo na religião animista deles, dos indígenas, mas no protestantismo. Calvino fez o quê? Calvino enviou pastores como Pedro Richer e Guilherme Chartier, acompanhados de outros 12 calvinistas, e eles fizeram um trabalho missionário. Só que, pela sua grande fome de poder, o próprio Vilagnon ficou com medo desses pastores tomarem o poder de alguma forma e ele mesmo matou os dois. Eles foram os primeiros mártires em terra brasileira nesse sentido religioso protestante, né? Mas o primeiro culto foi realizado em 1557. Então, dentre os próprios franceses houve essa questão, mas houve uma disseminação, querendo ou não, do calvinismo nesse início aí nessa França Antártica. Com os holandeses, a gente vê uma chegada um pouquinho depois, lá entre 1630 e 1654, no Nordeste. A grande motivação não foi religiosa, né? Eles queriam mais uma motivação econômica, pois nessa região estavam os grandes produtores de açúcar, era a época da cana-de-açúcar no Brasil. Os invasores pertenciam à Companhia das Índias Ocidentais, que implantaram a forma cultica protestante conduzida pelo pastor Estertênios, né? Expulsos da Bahia, eles retornam 5 anos depois e dominam Recife e Olinda, onde se estabelecem e transmutam os templos católicos em templos protestantes. E eles induzem a forma protestante de culto e ensino religioso, e durante 24 anos esses holandeses avançaram por outros lugares do Nordeste, né, chegando ao Maranhão, chegando a Sergipe, enfim. Mas os portugueses conseguiram expulsá-los depois desse tempo. Então, em 1649, eles foram expulsos. Juntamente com essa expulsão deles, a religião também foi expulsa. Então, esse protestantismo de invasão não teve muito resultado, vamos dizer assim, de disseminar. Ficou mais naquele período ali. O catolicismo português, né, na verdade os portugueses, conseguiram expulsá-los e juntamente expulsar o que havia tido de disseminação daquela religião. Só que a gente vê algumas mudanças. Depois de várias tentativas de somente aceitar a fé católica, de não permitir qualquer outra fé, qualquer resquício do protestantismo que ficou aqui, enfim, e depois de várias tentativas de invasão dos protestantes sendo completamente repelidas pelos portugueses, o catolicismo retoma então com força total sua catequese, enfim, e assim vai permanecendo durante décadas do século XIX. No entanto, esse quadro ele muda com 2 acontecimentos muito importantes. Primeiro, a transferência da família real para cá. Quando a família real vem para cá, nós vamos ver uma abertura dos portos para outros países, principalmente para a Inglaterra. Com a Inglaterra, obviamente, nós vamos ver que vão vir imigrantes. Esses imigrantes eram anglicanos, porque a religião que estava em alta na Inglaterra era o anglicanismo.
Às vezes tiveram algumas situações na Inglaterra que trouxe o catolicismo em voga novamente, mas era principalmente o anglicanismo. Então a transferência da família real em 1808 a gente vai ver que vai ser importante, e a independência do Brasil depois, porque aí isso vai dar voz para aqueles que eram imigrantes, que estavam no Brasil, né, e que poderiam então professar sua religião da forma que quisessem. Nós vamos ver isso daqui. Aí a gente chega no protestantismo de imigração. Lembra que eu falei para vocês, são 3 protestantismos. O catolicismo já foi na fundação do país. O protestantismo de invasão, holandeses e franceses chegaram aqui invadindo o país que já era, né, a colônia que já era dos portugueses. Não tiveram tanto resultado porque, juntamente com a sua expulsão, os resquícios do protestantismo também foram sendo expulsos. Mas a gente vê um protestantismo de imigração que foi muito importante, né? Mas não importante para fazer prosélitos, ou seja, para fazer novos convertidos, porque eles eram proibidos de fazer isso. Então vamos lá, em 1808, legalmente, pela lei, anglicanos ingleses vêm para o Brasil. Por quê? Porque o príncipe regente ele abre os portos, ele fala as nações amigas. Essas nações amigas eram praticamente só a Inglaterra. Ele fala, ó, vem pra cá, a gente precisa movimentar o comércio, a gente precisa movimentar essa nova colônia, né, que na verdade já estava se tornando quase que a pátria deles, porque a gente vê Napoleão lá na Europa tomando conta de tudo, a gente vê uma situação em Portugal, então a família foge de Portugal e vem morar no Brasil. Em 1810, há o Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Esse tratado de aliança permite também que esses ingleses imigrantes que estão vindo possam colocar em prática a sua religião de forma muito pessoal, nas suas casas. Não podia ter capela com sino ou com forma exterior de templo. Tinha que ser uma coisa muito própria nas suas casas. Então, com isso, a liberdade, consciência e fé para os imigrantes, mas a proibição de fazer prosélitos. Olha, vocês não podem pegar os católicos do Brasil e transformar em protestantes. Vocês podem ter sua própria profissão de fé. As capelas protestantes então não teriam forma exterior de templo, nem poderiam utilizar sinos, como eu falei. O primeiro capelão foi Robert Cranmer, em 1816. A primeira capela anglicana no Rio de Janeiro foi inaugurada em 1822. Com isso, chegaram americanos, suecos, dinamarqueses, escoceses, franceses, alemães, suíços, tanto luteranos quanto calvinistas. Eles foram chegando com essa abertura dos portos, com essa abertura do comércio, com essa abertura para trabalhadores. O governo queria trabalhadores de outros locais para que tivesse mais mão de obra para começar uma indústria brasileira, para começar um processo de crescimento econômico no Brasil. Quando se proclamou a independência depois, ainda não havia igreja protestante oficial no Brasil, nem culto protestante em língua portuguesa, só nas línguas originais daquele povo. Com a independência, houve mais interesse na vida dos imigrantes e nos seus direitos religiosos. Eles poderiam agora professar os seus direitos de forma mais exterior, não só nas suas casas. Com a falta de ministros ordenados, os primeiros luteranos, isso é interessante, organizaram sua própria vida religiosa com leigos sendo pastores e pregadores, isso mais na parte sul do Brasil. Em 1850, a Prússia e a Suíça descobriram alemães do sul e começaram a enviar missionários e ministros. Até o final da Segunda Guerra Mundial, as igrejas luteranas no sul permaneceram culturalmente isoladas da sociedade brasileira. Era quase que uma Alemanha no Brasil, né? Porque era só aquele povo. Porque eles não tinham a ideia de proselitismo, porque eles vieram assim de lá, com a ideia de formar uma família aqui, de formar um povo aqui, tanto que a gente vê que no sul ainda tem locais que as pessoas falam alemão, falam italiano, enfim, falam aquela língua ali apenas, né? Com a religião luterana, com a religião calvinista, seja a religião que for, mas de uma forma muito enfática, de uma forma muito cultural, porque vieram aqui como protestantes de imigração para viver como se fosse no seu país, mas vivendo aqui. E aí a gente chega no protestantismo de missão, né, que foi diferente. Enquanto o protestantismo de imigração não tinha o objetivo de fazer prosélitos, de fazer novos
crentes, né, novos protestantes, o protestantismo de missão ele tinha esse objetivo. Mas ele foi facilitado de missão pelo de imigração. Ele facilitou a introdução, principalmente com a independência. Enfim, a gente vê a facilidade com que esse protestantismo de missão conseguiu entrar no Brasil. Os protestantes de missão se instalaram no Brasil a partir do século XIX, majoritariamente originários dos Estados Unidos da América, obviamente, né, com clara intenção de ganhar espaço, fazer prosélitos e influenciar a sociedade. Vieram imbuídos de um projeto evangelizador, expansionista e civilizador. Então a ideia deles era: a gente precisa ganhar o mundo, ganhar no nosso jeito de viver, até aquela questão do American Way of Life, né? O jeito de viver americano. Eles precisam conhecer esse jeito de viver que estava imbuído do protestantismo, né? Então carregavam a pregação religiosa aos ensinos culturais seculares do American Way of Life. Tinham latente a convicção de ser o povo escolhido por Deus, o qual tem sobre seus ombros a tarefa de alcançar nações pagãs, com a sua ética, sua fé religiosa, sua cultura, sua civilização, e isso estava expresso nos seus inários, enfim, na sua pregação. E isso era a força propulsora do seu projeto missionário. Chegar em outros locais e dizer aquilo que eles criam e fazer novos projetos. A primeira igreja protestante deste protestantismo de missão foi a igreja metodista americana, né, que vem de John Wesley, em 1836, no Rio de Janeiro. Em 1855, Caley chega ao Brasil desenvolvendo atividades proselitistas em língua portuguesa. Em 1858, ele funda a primeira igreja evangélica de língua portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro. A igreja ficou conhecida como Igreja Evangélica e seus membros conhecidos como evangélicos. Outra igreja a enviar missionários foi a presbiteriana, os batistas também enviaram, né? E a última a enviar também, enfim, seus representantes, a última dessas denominações mais históricas a enviarem foi a Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos, né? E a Igreja Luterana também norte-americana. Aí nós vamos começar a ver, depois disso, um movimento mais dos pentecostais chegando também ao Brasil, né? Então, após a proclamação da República, né, teve a independência, enfim, a proclamação da República e a nova Constituição, a liberdade religiosa foi garantida. A separação da igreja e do Estado foi consolidada, inaugurando, assim, um pluralismo religioso no Brasil. E aí a gente vê a matriz religiosa brasileira mudando de cenário, né? A gente vê tanto religiões mais tradicionais, como o catolicismo sempre na matriz, né? Esses protestantismos históricos que foram chegando e que fincaram suas raízes, tanto os de imigração quanto os de missão. Mas a gente começa a ver também o pentecostalismo chegando e o neopentecostalismo depois, e religiões de matriz religiosa, Umbanda, Candomblé, enfim, a gente vai ver religiões que juntaram o espiritismo no Brasil, várias religiões que foram juntando, fora as outras religiões que vieram, como os Mormons, Testemunhos de Jeová, que também vieram dos Estados Unidos, chegando aqui, né? Então virou um pluralismo religioso completo no Brasil. Essa é a matriz religiosa hoje brasileira. Plural, muito plural. Por último, a gente fala sobre o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele tem uma data específica muito marcante nos Estados Unidos, na Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa em 1906. Né? Esse avivamento da Rua Azusa, enfim, pela questão da influência das igrejas Holiness, que eram igrejas de origem metodista, que já falavam sobre o batismo com o Espírito Santo, mas como uma segunda bênção de santificação, ele veio aflorando a questão do dom de línguas, aflorando a questão de sentir o fogo do Espírito. E nós vemos esse avivamento de 1906 chegar ao Brasil em 1910 com missionários. Então, esses dois foram missionários muito importantes, Daniel Berg e o outro, que foram os dois que criaram a Assembleia de Deus no Brasil, né, na região norte do Brasil.
Esse foi o primeiro movimento pentecostal, a Assembleia de Deus e as igrejas de congregação cristã. Foram as primeiras que chegaram. A gente vê depois um segundo movimento pentecostal a partir de 1950, já com rádios, com uma questão mais evangelística, porque esse primeiro movimento ele veio com o evangelismo, mas com uma questão muito ascética, de muita mortificação da carne, de muito anticatolicismo, e isso não foi visto com muita. Não foi visto com muitos bons olhos por todos, né? Então não ganhou tanta gente assim quanto esse segundo movimento de 1950 até 70, que a gente vê a Igreja Quadrangular, a Casa da Bênção, outras igrejas que foram sendo criadas, né, no movimento pentecostal, com essa visão de movimento pentecostal. E de rádio e TV, da questão de disseminar transmissões evangelísticas, né? Quando a gente fala de um terceiro movimento, de uma terceira fase do movimento pentecostal, a gente já fala de neopentecostalismo. Quando a gente fala de Igreja Universal sendo criada, né, a renascer em São Paulo, quando a gente fala da Internacional da Graça, Sara Nossa Terra, igrejas mais uma linha de prosperidade, igrejas mais de telecomunicação, né, igrejas mais nesse sentido. Então a gente já vê um neopentecostalismo chegando no Brasil a partir de 1970. Então, essa é de uma forma muito sintética a história do cristianismo no Brasil. O que nós podemos ver? Que chegamos em um momento de uma matriz muito plural. Se nós formos olhar para a Europa, a gente não vê ou até mesmo para os Estados Unidos, não se vê tanta pluralidade quanto no Brasil. Mas aqui no Brasil nós vemos uma pluralidade religiosa muito grande. E é sobre essa pluralidade, sobre esse cenário atual que eu quero que vocês falem na atividade dessa matéria. Mas em relação a toda a disciplina, o que eu quero que vocês mais compreendam é isso. Né? Chegou com o catolicismo e esse catolicismo tomou sua parte, tomou toda a cultura, né, inicial ali do Brasil, desculturizando os índios, até chegar 3 tipos de protestantismos no Brasil: o protestantismo de invasão, o protestantismo de imigração e o protestantismo de missão, certo? Então é isso, Deus abençoe vocês.